Eu acho que esse exercício de cidadania, a partir do momento que você consome um produto, e na sua residência você separa os materiais recicláveis dos não recicláveis, vamos lá, minimamente 2 frações. Estou nem falando do orgânico, o seco e o úmido, por assim dizer. É o mais simplesmente, básico, o básico. Você potencializa a cadeia da reciclagem. Você está colocando material ali limpo. Aí, basta olhar o lixinho de casa. Você tem lá material, embalagem de alimento, bebida, produtos de limpeza, calçado, vestuário. A gente gera uma quantidade enorme de resíduo por dia. E acredito que isso tenha se agravado na pandemia. Por que se agravado? Porque a população começou a sentir de perto a quantidade de lixo que ela gera no dia a dia. E acho que, na minha opinião, isso reforça o papel do consumidor, o papel do cidadão, né, de participar de toda essa dinâmica. Porque o que eu observo hoje, André, é um pouco, isso é o poder público, isso é a iniciativa privada, isso é o... Não, é todo mundo. Tem que ser o conjunto, né, vamos chamar de atores, assim, né? Não, mas é isso mesmo. Que é o que a gente chama de responsabilidade compartilhada, que é exatamente o consumidor tem o seu papel, o poder público tem o seu, e o setor privado empresarial tem o seu. Se todo mundo cumprir com a sua atribuição, sem dúvida alguma, não temos aqueles números, né, que a gente viu. Hoje existem mais, aproximadamente, André, de 2.800 a 3.000 municípios que ainda usam lixões. Então, assim, é um cenário dramático. Você pensar, o Brasil tem 5.570 municípios, quase 3.000 usando lixões. Nós temos que superar esse cenário. Agora, para esses municípios que não têm o serviço de coleta, não tem reciclagem, essa consciência que a gente tem que ter dentro de casa de separar o lixo que é reciclável, separar o seco do úmido, isso tem algum efeito? Como é que a gente equilibra isso? Ótima pergunta. Na verdade, na minha opinião, o grande vetor de mudança deste comportamento, que comportamento de separar, de contribuir para um melhor sistema de manejo dos resíduos, do lixo, está previsto no novo marco do saneamento. Estou falando, é um novo marco, é uma legislação agora de 2020, Lei 14.026, é o novo marco do saneamento, que traz uma ferramenta que nós chamamos de sustentabilidade econômica financeira, traduzindo, cobrar aquele que gera o lixo. Então, o Fabrício, na casa dele, tem uma geração, e o Fabrício tem que contribuir para que aquele serviço tenha uma sustentabilidade, seja pago. E eu acho que essa cobrança, André, tende a trabalhar, melhorar o comportamento do cidadão. Eu vou dar um exemplo que aconteceu: cinto de segurança, velocidade. Isso tudo teve uma melhor gestão, um número melhor, né, reduzido de acidentes, de ocorrências, a partir do momento que o cidadão se colocou parte desse processo e que teve penalização. Então, eu entendo que a cobrança, e aí eu estou falando de taxa ou tarifa, da mesma forma que hoje nós temos para água, esgoto, telefonia. Eu ia te perguntar, você falou sobre taxa, perdão por te interromper, Fabrício, mas isso que está previsto no marco do saneamento, ele se confunde, é uma taxa a mais que a famosa taxa do lixo, que muitas prefeituras cobram ou não tem? Não, é exatamente essa, André, mas o cenário é que a maioria esmagadora não cobra. Então, hoje, de 5.570 municípios, aproximadamente 1.800 cobram de alguma forma, números atualizados. Então, 1/3 cobra. Desse 1/3, aproximadamente 100 municípios têm sustentabilidade econômica e financeira. Significa o seguinte: arrecada o valor suficiente para cobrir a despesa. Agora, a gente pode relacionar essa cobrança, vamos dizer, pela taxa do lixo, porque aí tem o desdobramento, né? Teoricamente tem o desdobramento, que é você pagando esse, entre aspas, imposto, ou essa taxa, essa tarifa. Correto. Vai haver investimento também em tecnologia, vai gerar emprego para reciclagem e tudo. E isso, mais uma vez, vai ter gente que vai falar isso, com certeza. Vai sair do nosso bolso, sendo que é responsabilidade do Estado. É mais uma taxa que está sendo cobrada. Como é que você vê isso? Não, esse é um questionamento. Eu participo desse debate diariamente. E o que eu tento trazer, na verdade, é sensibilizar. Eu sei que é um desafio, mas quem gera o resíduo é o cidadão, somos nós, sou eu, Fabrício. Quem gerencia o município, né, a prefeitura, a cidade, não gera, quem gera somos nós.
Então, por consequência, esse serviço que o município executa tem que ser cobrado. E sabe por quê, André? Porque o município tem que dispor de recursos para serviços que ele não cobra, como, por exemplo, serviço de segurança pública, ele não pode nos cobrar. Serviço, educação pública de qualidade, saúde. Então, são serviços que o sistema tem que disponibilizar para o cidadão. Agora, o exemplo que eu dei, água, esgoto, energia, internet, gás. O resíduo é mais um desse serviço de utilidade. Então, pode transparecer que, mais um, Fabrício, é mais uma cobrança. Não, essa é uma cobrança que já deveria ser feita. Até para que a gente saia daqueles índices que nós vimos na matéria, né, os índices baixos de reciclagem no país. O alumínio, 95%. Mas a reciclagem em geral, hoje, ela patina entre 3% e 6%. É um número muito baixo. Para um país com o potencial que nós temos, ou olhando a quantidade de geração de resíduos que nós temos no país, a reciclagem tem que aumentar. E aí vem no ponto que você colocou. Esse recurso, será que vem para potencializar a reciclagem? É o que eu acredito. Pagar as cooperativas de catadores de materiais recicláveis para coleta seletiva, investir nas estruturas de reciclagem. Nós não temos. Tecnologia é central para esse processo. Veja só, a cidade de São Paulo, ela tem 2 centrais mecanizadas, André. O que é isso? São dois investimentos aí de 20, 30, 40 milhões de reais, em que entra o material reciclável e os equipamentos separam. São operados por cooperativas e a estrutura, a tecnologia faz a separação. Plástico, papelão, alumínio. Então é algo fantástico. E acredito que isso é possível no Brasil. Mas os nossos números são muito ínfimos. E isso não acontece porque não tem sustentabilidade econômica financeira. Não tem, então, os recursos para se investir em tecnologia, investir em toda essa estrutura.